Basicamente, a constelação familiar é uma ferramenta terapêutica que nos ajuda a entender o que está por trás de algumas dificuldades que nós enfrentamos na vida, seja na esfera pessoal, afetiva, familiar e até profissional. Ela nos mostra aquilo que está oculto, ou seja, que a nossa mente consciente e racional não percebe, mas que está no nosso inconsciente, seja no nosso inconsciente pessoal ou familiar. Na constelação familiar em grupo, pessoas participam como representantes. Então, elas participam representando pessoas ou elementos de um sistema. E mesmo sem saber nada da vida daquela pessoa que está sendo constelada, quando ela entra no campo representando algo ou alguém daquele sistema, ela é tomada por esse campo e ela se sente como aquele que ela representa. E isso não tem nada a ver com uma sessão espírita, tá, gente? Porque muitas vezes ela está representando alguém que está vivo. Então o espírito da outra pessoa não saiu do corpo dela para ir lá tomar o da outra. Então, é por isso que eu vou explicar para vocês, na sequência, como nós acessamos essas informações durante uma sessão de constelação familiar. Já no formato individual, nós utilizamos objetos, elementos, ferramentas terapêuticas como representantes de um campo. Então, como vocês já viram várias vezes nos meus vídeos, eu utilizo esse disco de madeira que representa o campo de informações. Como representantes, nós utilizamos os bonequinhos de madeira, que vão representar pessoas ou temas que nós queremos constelar. Claro que esse formato acaba exigindo muito mais, tanto da pessoa que está sendo constelada, quanto do constelador. Mas através de exercícios e movimentos específicos, nós conseguimos acessar aquilo que é essencial para trazer à luz o que precisa ser visto. E hoje, com o advento da tecnologia, com o empurrãozão da pandemia, muitas pessoas se abriram para o formato online. Então, tanto a constelação em grupo quanto a individual podem ser feitas em formato online. O que eu acho maravilhoso, né? Porque acabou transpondo muitas barreiras e hoje eu atendo mulheres do mundo inteiro. Também existem outros formatos de constelação, viu, gente? Eu já ouvi falar de constelação com cavalos, constelação na água. Eu particularmente não conheço, nunca vi, mas sei que existe. Mas de onde surgiu essa prática, essa ferramenta terapêutica? O Bert Hellinger não tirou ela do nada. Na verdade, já existia um formato de terapia familiar em grupo que era realizado em vários lugares do mundo. O primeiro contato que ele teve foi na Alemanha, com uma psiquiatra que trabalhava com crianças e jovens, que já utilizava uma dinâmica de grupo onde pessoas representavam familiares desses jovens. O Bert ficou tocado pelo trabalho dela e posteriormente nos Estados Unidos ele participou novamente de movimentos parecidos e ele começou a perceber que ali estava o futuro. O problema é que nenhum desses profissionais que utilizavam essa ferramenta sabiam explicar como ela funcionava. Então ela acontecia de uma forma meio empírica, sem nenhuma explicação, sem nenhuma fundamentação ou embasamento para aquilo. Foi aí que o Bert, com toda a sua bagagem, perspicácia e poder de observação, começou a perceber dinâmicas ocultas, leis ocultas que regem as relações humanas, que ele acabou nomeando de leis sistêmicas ou ordens do amor. É importante dizer que essas leis não foram criadas, inventadas por ele, mas percebidas. Ele observou que elas atuavam pelos seus efeitos. Então seriam como leis naturais, como leis da física. Por exemplo, você não precisa entender de lei da gravidade para saber que ela existe. Quando você solta um objeto, ele automaticamente cai. Então, pelo efeito da lei da gravidade, você sabe que ela atua e você a respeita, certo? Da mesma forma, essas leis sistêmicas que regem as nossas relações, elas atuam, quer a gente saiba, quer a gente não saiba.
mas a gente percebe pelos efeitos na nossa vida se elas estão sendo respeitadas ou não. Ou seja, o Bert Hellinger conseguiu descrever essas dinâmicas ocultas e utilizar elas através da sua própria metodologia, que foi se aperfeiçoando e foi sendo desenvolvida na prática, de forma fenomenológica. Lá se foram 40 anos e hoje a gente pode ver a consolidação dessa metodologia sendo aplicada no judiciário, através do direito sistêmico, na educação, através da pedagogia sistêmica, nas empresas, através das constelações organizacionais, nas famílias, nos relacionamentos, na profissão, através da constelação familiar. Então, se você quer conhecer mais da história do criador das constelações familiares, Bert Hellinger, eu sugiro que você leia a autobiografia dele, que foi lançada recentemente, depois do seu falecimento, em 2019, que conta toda a história dele desde a infância lá na Alemanha, a passagem dele pela guerra na Segunda Guerra Mundial, sua vida como seminarista, missionário e toda a sua jornada pessoal e terapêutica de muita sensibilidade, coragem e autenticidade, que é o legado que ele nos deixou.